E aí, turma, beleza? Vocês devem ter reparado que cada vídeo eu começo de um jeito, né? Ninguém me conhece, mas eu dou aula de dança, aula de algumas coisas há muito tempo, e eu tenho uma frase que eu falo com o pessoal assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Só que aí eu comecei a assistir o Hub Podcast do Brunão, que todo mundo conhece, e ele começa bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu não tenho bordão para começar, cada hora eu começo de um jeito, fico por isso mesmo, eu tô cumprimentando vocês aí, beleza? A gente vai continuar nossa série, vocês já sabem disso. Vamos abrir em Filipenses 2. Gente, se tem um texto que eu gosto é Filipenses 2. Mas tem outro que eu gosto mais, qualquer hora ele aparece aí. Filipenses 2, no verso 1, Paulo fala assim, ó: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, ele já coloca aqui uns pré-requisitos aqui para pressionar o povo. Olha, se existe isso aí dentro de vocês, aí ele vai pro verso 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Gente, unidade tem a ver com eu considerar o outro, sabe? Esse texto aqui, quando eu li Filipenses a primeira vez, eu pensei assim, gente, se uma pessoa entende o que está escrito em Filipenses, o casamento dela não acaba nunca. Porque um problema do casamento é porque todos os dois acham que está certo. Você concorda comigo? Se só um acha que está certo, o outro fala assim, concordo com você. E aí pronto, a vida segue. Mas quando os dois acham que está certo, dá briga. E a briga gera um desgaste, pode gerar um divórcio. Olha o que ele fala aqui. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Fala pra mim qual tipo de relacionamento que vai deixar de existir quando um dos dois tem essa postura. Se os dois tiverem essa postura, então aí é o próprio céu na terra. Aí é o que Jesus fala lá no Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Porque a vontade de Deus é essa. Que a gente considere o outro mais importante. Que a gente faça as coisas pensando no outro e não em mim mesmo. Sabe? Jesus, ele fala no Evangelho de João, ele fala assim, ó: um novo mandamento eu vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. E um dia eu imaginei um exemplo, quase uma parábola para esse versículo, e talvez vocês não gostem, mas eu acho a melhor do mundo. Quando fala assim, ó, ame o próximo como a ti mesmo, tá querendo dizer assim, ó, você tem R$7. R$7 dá para comprar uma Coca-Cola. E aí, só que tem você e o seu próximo. E os dois estão precisando de um refrigerante. Você faz o seguinte, você compra 2 mate couro. Não sei se é onde vocês estão vendo o vídeo tem mate couro, mas aqui tem. O mate couro é R$3,50. Então você compra 2 mate couro, você amou o próximo como a você mesmo. Só que Jesus fala assim, o novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabe como que Jesus ama? Você tem R$7, dá para comprar uma Coca-Cola. Você compra a Coca-Cola e dá pro seu irmão. Sabe? É difícil. Tomar mate couro já é difícil. Agora, não tomar nem o mate couro é amar como Jesus amou. Isso promove a unidade. Sabe? Onde que vai ter contenda se eu considero o outro mais importante?
sabe? Porque todos nós nos achamos importantes. Então, se eu tenho, a gente está falando de unidade da igreja, igual eu tenho citado aqui, se eu tenho um irmão que ora gritando e o outro que ora baixinho, o que ora baixinho eu acho que é mais importante. Só que o que ora gritando também acho que é o mais importante. Só que aqui fala assim, ó, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Seria como se fosse assim, ô irmão, me perdoa, porque eu tenho esse jeito de orar gritando, então você me perdoa que eu tô te incomodando. Aí o outro irmão ia falar assim, que isso, irmão? Me perdoa você, porque talvez vai parecer que eu nem tô louvando a Deus do jeito que você tá, mas é porque o meu jeito é assim. Olha como que isso é diferente do que um falando pro outro que é melhor, sabe? Nós temos uma igreja aqui na cidade, há muitos anos atrás, alguém pichou no muro que tinha em frente à igreja. Deus não é surdo, sabe? Espero que não tenha sido um crente, né? Que pichou, que tenha sido alguém que não seja crente. Mas a gente tem esses tipos de preconceito. Uma igreja acha que a outra é fria demais, a outra acha que a outra é emocional demais, a outra acha que os caras oram de menos, a outra acha que os caras leem a Bíblia de menos. Mas se eu considerar o outro maior, eu vou começar a enxergar assim. Não é que eu vou começar a enxergar assim, eu sei que, vou dar um exemplo de uma pessoa que lê muito a Bíblia. Eu sei que eu leio a Bíblia bacana, mas esse irmão ora mais do que eu. Eu vou aprender com ele a orar mais. Sabe como que muda tudo? E aí Paulo, para defender isso, ele dá a facada final, que ele fala assim, eu quero ler aqui para vocês para não falar errado. Vocês vão descobrir que eu tenho essa mania. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí você vai falar assim, como que Jesus pensou? Ele te explica que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Você imagina que loucura. Um dia eu vi o Hernandes Dias Lopes explicando isso. Deus ele é infinito. Então pensa no universo, nas galáxias que foram descobertas, nas que não foram. Deus é maior do que isso tudo. Aí ele se esvaziou, ficou do tamanho de uma galáxia. Aí ele se esvaziou, ficou menor. Aí ele se esvaziou, ficou do tamanho do sistema solar. Aí ele se esvaziou, ficou do tamanho da Terra. Ele se esvaziou, ficou do tamanho do Brasil. Ficou do tamanho de Caeté. Ficou do tamanho aqui do meu bairro. Ficou do meu tamanho. E eu não sou muito grande. Aqui no vídeo parece, mas eu não sou. Ele se esvaziou até se tornar um ser humano. E ele poderia ter vindo como um rei, mas ele veio como um escravo. Olha o tanto que Jesus se esvaziou. Se a gente fosse falar aqui no nosso português, a gente fala assim, Jesus desceu do salto. Porque Jesus era o único que não precisava fazer o que ele fez. E ele está ensinando assim, olha, Jesus fez o que ele não precisava fazer por você. Então, qual que tem que ser o seu modo de agir? Fazer o que talvez você não precise fazer pelo seu irmão, pela unidade, para promover essa união que é o que Deus quer para nós. Sabe? Vamos pensar nisso, gente. A unidade ela é construída dessa forma, eu considerando o outro e não a mim mesmo. Eu ouvindo o outro e não falando. Tem que fazer esse exercício de ser menor. É difícil, eu sei que é difícil. Eu tô falando aqui, mas para mim também é difícil. Mas eu não tô falando porque é fácil. Eu tô falando porque é a palavra de Deus que fala. E a gente precisa de unidade. Então, vamos considerar os outros maiores do que nós. Amém? Gente, fique com Deus. Até uma próxima, beleza? E aí, tá gostando do canal? Já se inscreveu? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Se não, faz isso aí pra gente. Se já, continua, hein? Brigadão!